preparou essa manhã. Vocês são todos bem-vindos e é um privilégio de Deus nós estarmos aqui. Seja louvando aqui os cânticos, seja servindo, seja ouvindo a palavra que vai ser ministrada. E Deus tem colocado uma alegria no meu coração muito grande, desse privilégio que é trazer a palavra de Deus e de poder afirmar biblicamente que grandes coisas nós vamos viver. Amém. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter outras situações que de repente até não gostaríamos. Mas a palavra do Senhor, ela tem um poder tão grande. E enquanto a gente vai estudando, vai sendo ministrado por Deus, a gente começa a entender por que grandes nomes do Evangelho, desde lá da época de Atos, de Pedro, os avivalistas, na Idade Média, até hoje, como quando eles oravam a Deus e falavam assim: Senhor, me dá 2, 3, 4 pessoas que amem o Evangelho, que a gente vai mudar a cidade, que a gente vai mudar o estado, que a gente vai mudar a nação. E a gente vê épocas onde países foram mudados, porque homens, através do poder do Evangelho, fizeram isso. E a gente estuda e vê que tinham pregações que não tem a ver com a luz, com a música, com a emoção. As pregações na época que não tinha reprodução por microfone, quando você não tinha louvores colocados, as pessoas choravam de arrependimento. As cidades, elas tinham os bares com queda de venda de bebidas, porque tinha um arrependimento genuíno e aconteciam coisas e milagres como consequência do poder do Evangelho. Então nós vamos viver isso. Nós estamos, obrigado, Alan. Nós estamos vivendo isso já. Tem sido bom. E vamos caminhar juntos, porque a gente vai ver grandes coisas que nós nem imaginávamos. Não por a nossa capacidade de cada um que está aqui, mas porque Deus está com a gente. Amém? Amém. E hoje nós vamos começar uma série hoje. Nós vamos falar do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Na quarta-feira a gente teve uma introdução, a gente falou sobre o funcionamento do verdadeiro Evangelho. Como é que é esse funcionamento? E hoje nós vamos falar, pelo menos, Deus permitir assim, durante pelo menos 3 domingos, falando sobre o verdadeiro Evangelho. E se a gente fala de um verdadeiro Evangelho, e tudo aqui tem que ser o que a palavra fala, e não o que a nossa cabeça fala. Mas se a gente fala de um verdadeiro Evangelho, não de uma forma acusativa, porque quem acusa é o inimigo, mas de uma forma bíblica, é porque existe um falso Evangelho. Nós temos a existência de um falso Evangelho. Hoje nós tínhamos na época de Jesus, e até Jesus voltar, nós vamos ter sempre essa batalha do falso e do verdadeiro, do bem e do mal. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê já Jesus, Mateus 7, Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 23. Ele vem falando dos falsos profetas, já naquela época. Os falsos profetas. Ele vem falando que existiam falsos profetas, que internamente eles eram como lobos vorazes, né? A gente fala, lobo em pele de cordeiro. Jesus falou, eles eram lobos vorazes, em pele, né, travestidos de ovelha. Jesus vem colocando isso pra gente. Então eles vinham disfarçando, e Jesus, nesses mesmos versículos, ele vem nos falar como que a gente sabe quem são esses lobos. E isso é muito importante, isso é muito importante. Quando a gente vai falar do verdadeiro Evangelho, como que eu sei que esses falsos profetas são lobos? Como é que é a régua, qual a medida? E Jesus fala, através dos frutos. Isso é texto bíblico, não é minha mente. Ele cai como uma luva nos nossos dias atuais. Cabiam antigamente, né, porque Jesus fala, e vão caber sempre. Então, quando a gente olha, e Jesus fala assim, vocês tomem cuidado com esses lobos. Como é que vocês sabem que eles são lobos ou não? Através do fruto. Então, a gente tem que ter uma racionalidade. Tem o sobrenatural. O Evangelho, ele é poder, ele é sobrenatural, mas nós somos cognitivos, então a gente tem que ler e discernir através do Evangelho. Então, como? Através dos frutos.
A diferença do lobo e do cordeiro, primeiro a carta de Paulo a Timóteo, que coloca ali como se porta um crente, um presbítero, um pastor, e a gente tem que ter essa noção, essa cognição de olhar e de entender a diferença, que o Evangelho é um Evangelho de poder, mas que ninguém pode garantir que vai acontecer nada na nossa vida, a não ser a salvação por crermos em Jesus de coração, e não é simplesmente nós falarmos, eu creio, Jesus é bom, eu estou no céu, agora vida que segue. Não, é crer de coração. A crença de coração traz mudança. O verdadeiro, nós vamos abordar tudo isso com base na Bíblia. O verdadeiro Evangelho, ele traz mudança em todos nós. O verdadeiro Evangelho vai fazer com que a gente saiba o antigo e o velho homem. E a palavra do Senhor vem nos mostrando isso, e nesses textos que nós estamos falando, fazendo um destaque aqui, muito importante. Pregar o verdadeiro Evangelho não é falar o que a gente gostaria, não é falar o que nós gostaríamos de ouvir, é falar o que a palavra fala. E eu vou só citar um texto aqui para a gente entender o verdadeiro Evangelho, entre vários outros. João capítulo 5, Jesus cura um paralítico. Nesse texto, fala que ali tinha uma multidão, que de ano em ano as águas eram movidas, e quem chegasse primeiro nas águas era curado. Jesus cura uma pessoa que estava lá, um doente. Na verdade, ele não fala que era paralítico, apesar de que muitas pessoas falarem que o texto é sobre um paralítico, não, é um doente. E Jesus cura. Nós lemos esse texto e muitas vezes aplicamos que Jesus vai curar, e ele pode curar, como ele curou. Mas teve uma multidão que continuou ali e não foi curada. Esse paralítico, esse doente que foi curado, a partir do momento que ele foi curado, ele economicamente, socialmente, ele não era mais uma pessoa que podia mendigar, ele ia ter que arrumar um trabalho, ele ia ter que seguir a vida dele, ele ia ter que dar continuidade em tudo mais. Então, o poder do Evangelho não é solução de problema terreno, o problema do Evangelho é salvação. E o fato daquela cura foi para aquela multidão olhar e ver, ele é Deus. Ele é Deus. Então nós estamos aqui, talvez você tenha a sua doença, o seu pedido resolvido, e talvez todos nós tenhamos, esse é meu desejo, mas ninguém pode afirmar. Mas aquele que tiver, nós vamos olhar e se alegrar, porque nós vamos falar, ele é Deus. Como é que ele curou? Como é que ele curou? Como é que ele trouxe saúde? Como é que ele fez isso? Como é que essa pessoa mudou? Como é que essa pessoa bebia, não bebe mais? Era bravo em casa com o marido e com a esposa, e não é mais. Deus existe, Deus tem poder. Esse é o poder do Evangelho. E quando a gente fala do verdadeiro Evangelho, e Jesus vem falando, aí ele fala, é uma palavra bem, a palavra ela não é dura, dura é o nosso coração. Verdade. E a palavra fala isso, né? A dureza do nosso coração. Mas quando a gente olha com enfoque humano e não com enfoque do amor de Jesus, você escutar Jesus falando que existem entre vocês falsos profetas, ele vai falar, e essas pessoas, elas vão profetizar, quando chegar o tempo, elas vão olhar para mim e vão falar assim, Jesus, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios, e Jesus vai falar assim, e eu não te conheço, afasta de mim, e eu nunca te conheci. Isso é Jesus falando, não sou eu, é Jesus falando. E a gente lê isso e a gente entende. Por quê? A luta, a batalha espiritual, o mal também, ele é espírito, ele vai, um capeta para tirar o outro, eles são amigos, né? Sai desse corpo, ele vai sair, eles se conhecem, ele expulsa demônio, ele faz milagres, ele põe dor e tira dor. Então assim, a gente tem que o quê? Discernir através da palavra. E isso é um convite para você que é dessa igreja, para você que é de outra igreja, para você que não é crente. Quando você olhar alguém, realmente, nessa, como a gente tem escutado, ficando felizes aqui, pesquise sobre o que você está ouvindo, sobre quem está falando para você. Só pode dar quem tem. Então é muito importante a gente ter essa noção. E como é que a gente sabe o que é falso e verdadeiro? Como é que eu vou saber? Isso é falso, isso é verdadeiro? Seja um tênis, hoje em dia tem tantas coisas, um perfume, uma nota. Não tem como eu conhecer todos os tênis que são falsos. Não tem como eu conhecer
todas as formas de se falsificar uma nota de dinheiro. Mas eu preciso conhecer totalmente o que é verdadeiro. Quando eu conheço totalmente a nota verdadeira, qualquer nota que me derem que for falsa, eu vou saber. Então, quando eu conheço o verdadeiro evangelho, qualquer coisa que destoe, que saia dessa régua, eu vou saber. Então, o que nós temos que fazer é conhecer profundamente o verdadeiro evangelho. E isso vai nos dar a medida, através da Bíblia, de distinguir o que é certo ou o que é errado. E olha que interessante, como eu sei se eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? Como eu sei qual é a regra, qual é a medida na minha vida? Poxa, eu sou crente, acabei de me converter há 5 anos, há 10 anos, há 40 anos. Como é que eu sei que eu estou vivendo? É simples, não é fácil. É só eu olhar para mim e ver o quanto eu tenho paz nas adversidades, quanto o fruto do Espírito tem crescido na minha vida, quanto eu tenho tido temperança, longanimidade, paciência numa cidade, numa sociedade onde tudo é para ontem, quanto eu tenho amado a minha esposa e meus filhos e meus amigos ainda que não esteja tudo bem, quanto eu tenho abençoado o meu emprego e continuado sendo cristão, não vendo a figueira, não vendo as coisas acontecerem. Essa é a régua para a gente saber. A régua não é o carro que eu ando, a régua não é o meu filho ser bem sucedido, a régua não é eu ser bonito, a régua é o quanto o fruto do Espírito está amadurecendo, crescendo na minha vida, o quanto eu tenho de paz na adversidade, o quanto eu amo o próximo e me constranjo ao ver alguém passando necessidade. Aí eu vou saber o quanto eu estou vivendo do verdadeiro evangelho. Nós vamos hoje, essa série, nós vamos falar com ela só com base na presença de Paulo na igreja de Filipos. Atos capítulo 16, do 11 até o 40, ele vai narrar a passagem de Paulo em Filipos, na cidade de Filipos. Na quarta-feira, se você tiver a possibilidade, veja, porque é muito interessante. Nós lemos aí, sim, na carta de Filipenses, o funcionamento do Evangelho, dando suporte, né, para esse contexto que a gente vem falando agora. E a gente foi ali em Filipenses, que é a carta que Paulo escreve para os Filipenses. E agora a gente vai, nesse tempo, ver a passagem de Paulo ali para os Filipenses. E o texto que nós vamos ler hoje, ele vai ser do capítulo 16, ele vai ser do 19 até o 34, ou seja, nós vamos pegar só uma parte. Vamos ler o texto, que aí depois a gente vai versículo a versículo, vendo quanta riqueza de poder e de palavra tem para a gente sair daqui com a vida poderosa, com o Evangelho fazendo a gente realmente sermos diferentes, sermos um povo diferente. Se a gente está igual ao mundo, está errado. A gente tem que sair daqui e falar, não, estou diferente. A gente tem que sair daqui constrangido, com amor, com leveza, sem peso, mas falando, poxa vida, como eu gostaria de chegar aonde Jesus quer que eu chegue. Amém? Então vamos lá. Atos 16, nós vamos ler do 19 até o 34. Eu vou ler na versão NA. Vai falar assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, na presença das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Vamos ler todos juntos o capítulo 25. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos 26 também. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram
e as correntes de todos os presos se soltaram. E eu continuo aqui. Então o carcereiro despertou o sono e vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Deus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Glória a Deus. E pregando a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes a ferida dos açoites. Logo a seguir, ele e os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava-se grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor, que o poder da sua palavra e a tua presença que está aqui hoje fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes de chegar nesse versículo 18, ali, antes de chegar em Filipenses, antes deles irem para a cidade de Filipos, Atos 16, do versículo 6 até o 10, a palavra já vai nos ensinando, porque fala que eles queriam ir para outro lugar. O objetivo deles não era ir para Filipenses, mas eles foram compelidos, eles foram impelidos, eles foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus a ir para Filipos. Eles não fizeram o que eles queriam, eles fizeram o que o Espírito Santo queria que eles fizessem. E essa tem que ser a nossa vida, essa tem que ser a nossa sensibilidade. Muitas vezes a gente não vai fazer o que a gente gostaria. Eu, por exemplo, gostaria de estar pregando uma palavra aqui hoje de vitória e falar: vocês vão sair daqui curados, abençoados. Isso pode acontecer, mas eu não posso afirmar, e ninguém pode afirmar. Eles estavam indo para um lugar onde eles não gostariam de ir, mas apesar de tudo, porque não era a vontade dele, mas a vontade do Espírito. Atos, por várias vezes, ele vai falando, e a igreja crescia em tamanho, e a igreja crescia, e novos eram agregados, e eles tinham comunhão. E você sabe por que nós estamos crescendo? Porque nós temos o poder do Evangelho com a gente. E por isso que nós vamos ver coisas que nós nem imaginávamos, mas também nós vamos continuar tementes a Deus e pregando o verdadeiro Evangelho, porque é Ele que tem poder. Se amanhã eu não estiver aqui, e se estiver outra pessoa pregando o poder do Evangelho, é Ele que vai fazer milagres. E tudo mais vai vir como consequência, mas é nele que tem poder. Então, eles eram direcionados pelo Espírito Santo. Depois do versículo 11 até o versículo 15, aliás, 16, 11, 15, já em Filipenses, na cidade de Filipos, diz que eles iam, Paulo e Silas, eles iam em movimento, evangelho para fora, eles iam pregando, eles iam ensinando. Nós vamos estudar depois essa parte, pregar sobre essa parte em outra oportunidade, mas só estamos passando para falar o que eles faziam. Eles pregavam, ensinavam e traziam ali cura. E esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é pregar, ensinar e curar. Então aqui vai ter curas? Vai, porque a gente prega e ensina. Não vai ter cura porque alguém tem poder. A gente vai ter cura porque o Espírito Santo está aqui e ele já curou e vai continuar curando, porque é ele que cura. Irmãos, o poder do Evangelho é sobrenatural e ele é compreensível. E a nossa fé racional, a nossa fé não está na nossa alma. A nossa fé, ela é racional também. A gente crê e o Espírito Santo entra no nosso espírito. E o Espírito, ele testifica no Espírito. E quem tem o Espírito Santo no coração, quando recebe uma palavra de Espírito, o fogo arde. Aleluia. E é isso que eu peço a Deus, que nós tenhamos corações que queimem, mais do que cantem, mais do que louvem, que queimem por Jesus. E nós podemos fazer coisas inacreditáveis para a glória dele. E aí depois vai falar do versículo 16 ao 18 também, um texto que nós vamos estudar depois, que Paulo e Silas curaram uma mulher com o espírito de adivinhação. Então a gente vê aí o espírito de adivinhação, que existe, um espírito maligno, e eles expulsaram, curaram ela. O texto fala, né, que eles expulsaram e curaram essa mulher, e que isso gerou ali nos donos uma raiva, uma animosidade muito grande, uma discordância muito grande, porque eles tinham nela esperança e expectativa de lucro. Então o verdadeiro Evangelho, ele é desconectado de ganhos. O verdadeiro Evangelho, aqui a gente percebe
A expectativa das pessoas do mundo era de ter ganhos ali. E os homens de Deus, Paulo e Silas, eles curaram aquela mulher. Então, muitas vezes, a expectativa de ganho, ela, de coisas boas, de ganho de saúde, de ganho de valores, de ganho de ascensão, de ganho de trabalho, coisas boas, muitas vezes elas vêm acompanhadas por uma forma errada. E no verdadeiro evangelho, isso é consequência de um relacionamento com Deus. Amém? Estou entrando no versículo 19. Versículo 19, já, né, a gente foi do 16 ao 18, no 19, ele já vai falar que esses donos, os donos dessa escrava, tinham ali esperança de lucro. Quando viram isso ser desfeito, pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça. Então, no verdadeiro evangelho, a preocupação são vidas e não ganhos. Paulo e Silas se preocupavam com vidas e as pessoas do mundo se preocupam com ganho. O verdadeiro evangelho é a gente cuidar de vidas, não é cuidar de estrutura, não é cuidar de caos, não é cuidar de burocracia. O verdadeiro evangelho, ele é para vidas, ele não tem a ver com ganhos. Isso tem sido muito divulgado hoje, é desvinculado, não que o ganho esteja errado, mas você acreditar o ganho ao resultado de uma adoração, isso é maligno, e eu vou explicar e provar na Bíblia. Atos 8 tem uma expressão que chama simonia. Atos 8 conta o mágico Simão, era um mágico, fazia mágicas, enganava pessoas, ele se converteu. Isso conta em Atos 8. E ele se converteu e começou a andar com os discípulos. Discípulos chegaram em Samaria, Pedro era um deles, Pedro e João chegaram em Samaria, e fala que em Samaria o povo de Deus era batizado, já tinha se convertido, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Isso é contado em Atos 8, não tinham recebido o Espírito Santo. Então Pedro e João impuseram as mãos, e eles receberam ali em Samaria, aqueles discípulos, o poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele vem, ele tem poder, a unção com mãos ele é bíblica, e amém. E o mágico Simão, vendo aquilo, ele falou assim: como é que eu posso comprar isso? Quanto que eu pago? O que eu dou? E Pedro falou: mas você está louco? Você está louco de falar que vai comprar o dom de Deus? Então, desde Atos, desde antes, você tinha os judeus que vendiam banhos de purificação, você tem as indulgências da Igreja Católica. Então o Evangelho ele é sempre confundido com ganho, mas o Evangelho não é ganho, o Evangelho são vidas. Ganhar vidas, saquear o inferno, ir para o céu. E Deus vai te curar para mostrar isso? Pode. E Deus pode te dar uma vida sucedida para as pessoas olharem o seu testemunho? Pode. E é isso que nós esperamos. Mas enquanto isso não vier, e se não vier, ele garante a paz que excede a todo entendimento, que a pessoa vai olhar para você e vai falar: eu tenho tudo, ele não tem nada, mas eu quero ser ele. E é só Deus que faz isso. O Evangelho é sobre vidas, não é sobre bagunça e sobre chamar, enfim. Versículo 20, vai falar que eles levaram, Paulo e Silas, às autoridades, aos magistrados, e falou assim: esses judeus, esses religiosos perturbam a nossa cidade. Então, os donos da escrava levaram as autoridades, os magistrados, falaram que esses judeus estavam atrapalhando ali. Então a gente percebe aqui que o Evangelho não é sobre agradar pessoas, é sobre agradar Jesus. O Evangelho não é fazer média humana, é fazer a obra e agradar a Deus. Paulo e Silas estavam lá, eles eram judeus, eles não estavam querendo agradar religiosos, eles não estavam querendo agradar a religião, eles estavam querendo fazer a obra, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, ministrar cura. Eles não estavam preocupados com o que os magistrados achavam, se eles concordavam ou não com a religião deles, o que a multidão que estava ali depois vai falar professava. Eles queriam agradar a Deus. O verdadeiro Evangelho é agradar a Deus. Então, já é o segundo, são mais de 30. Então eu acho que vai passar das 3. Mas beleza, vai ser bênção. Terceiro, versículo 21, fala que eles falam,
os donos falam assim: nós não podemos aceitar as práticas e costumes deles. Nós não podemos. Então eles estão falando ali, os donos da escrava: nós somos romanos, nós não podemos nem aceitar e nem praticar essas práticas, esses costumes deles. Então a gente percebe aqui que o verdadeiro evangelho é o que confronta o mundo, e não é o que vai de encontro ao que o mundo gostaria que a gente tivesse. Os romanos tinham práticas, os romanos tinham costumes, os romanos ditavam como deveriam ser as coisas, ditavam o que era certo, o que era errado, os costumes de qual eram as roupas. Eles não estavam preocupados em agradar os homens, mas agradar a Deus. E eles confrontavam as práticas mundanas, religiosas, de mérito. E Paulo e Silas estavam ali e confrontando aquelas práticas. E quando eles foram pegos e levados à praça, as autoridades, o questionamento era: eles não praticam o que a gente fala que eles devem praticar. E o Evangelho fala pra gente, Romanos 12, não se conformeis com o mundo, mas renoveis a sua mente. O quanto nós estamos conformados com o mundo e o quanto a gente tem renovado a nossa mente. Eu vou falar para você, todos nós, inclusive eu, muito mais mundo na nossa vida do que Evangelho. Muito mais mundo do que Evangelho. Então, a gente não pode se conformar com isso. A palavra já falava, então se tem muito mais mundo, não vamos nos conformar não. Se eu estou orando pouco, eu vou mudar. Se eu estou pecando e a gente é pecador, mas nós temos Jesus que nos dá força, o Espírito Santo convence do pecado e nos dá força. Vamos mudar, vamos nos transformar. E esse é o Evangelho. No versículo 22, vai falar que a multidão unida, junto com os magistrados, agarraram eles, rasgaram as roupas deles e açoitaram e bateram neles. Então eles estavam ali, sendo acusados pelos dois donos, ali naquela estrada, e a multidão unida, o texto fala, junto com os magistrados, pegaram eles, rasgaram as roupas, deixaram eles nus, sem roupas, envergonhados, e açoitaram eles. E aí a gente vê que o verdadeiro evangelho, muitas vezes no começo, não vai trazer o resultado que a gente espera. Muitas vezes o verdadeiro evangelho, no começo, vai parecer que está dando tudo errado. Vai parecer que era melhor a época que eu estava no mundo, porque ela dava certo e agora não dá. O verdadeiro evangelho, às vezes, no começo, vai falar: o que eu estou fazendo aqui? As pessoas vão olhar, às vezes, para você e vai falar: meu, você está doido. E o verdadeiro evangelho, a continuidade. Lá logo no versículo 35 vai falar que esses magistrados se arrependeram. No versículo 39, libertaram eles e pediram desculpas. Mas o tempo do verdadeiro evangelho traz a verdade à tona. Isso que eles sofreram foi uma injustiça. O contexto vai mostrar que eles não poderiam, como cidadão romano, receber essa punição sem que antes eles fossem julgados, tivessem direito de defesa. Então a gente percebe que foi algo injusto. E verdadeiro evangelho no começo muitas vezes não vai ser justo. Vai parecer injusto, mas Deus é justo. E Ele vai fazer com que as coisas mudem. E esse é o verdadeiro evangelho. O tempo é nosso amigo. Está ruim? Louve. Não está dando certo? Continue. Não vê a resposta? Segue. Se a gente está com Deus, vai resolver. Amém. Isso não sou eu que estou prometendo, é a palavra do Senhor. Aí ele vai falar no versículo 23 e 24. Espetacular essa aplicação na nossa vida. Ele vai falar que então pegaram eles, levaram eles para a prisão, encarceraram eles e depois falaram assim: não, põe eles no cárcere interior, porque a prisão ela tinha uma parte externa, onde as pessoas podiam caminhar, tomar sol, e aí você tinha ali o cárcere interior, onde as pessoas ficavam, aquela masmorra, aquele lugar frio, aquele lugar que não batia luz, aquele lugar, sabe, insalubre, úmido, que muitos morriam por doenças, tinham ratos, historicamente falando, e falou: você vai pôr eles lá, e ele colocou e ainda amarrou os pés dele, amarrou os pés em um tronco lá nesse cárcere interior. E aí a gente vê que o mundo nos aprisiona, o verdadeiro evangelho nos liberta.
O verdadeiro evangelho, ele nos liberta, mas o mundo quer nos aprisionar. A palavra do Senhor fala em João 8, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Conhecemos? É muito importante a gente parar e pensar, qual a verdade que eu conheço? O que eu conheço do evangelho? Isso que eu estou falando, faz sentido para você? É importante você conhecer a Bíblia. Se nós não conhecemos a Bíblia, que é o poder na nossa vida, dificulta, a gente vai ficar refém do que a gente ouve falar. Então, conhecemos a verdade nos liberta, o Evangelho nos liberta, Jesus fala isso, mas o mundo quer nos aprisionar. E olha que interessante, o mundo nos aprisiona numa prisão externa. Ele nos aprisiona com que roupa eu vou pôr, será que eu estou bonito? Eu preciso desse tênis, aquela igreja é assim, aquela outra é assado, com aparências externas. O mundo nos aprisiona. O louvor é bom, o louvor é ruim, a cadeira é boa, a cadeira é ruim. O mundo nos aprisiona. O mundo nos aprisiona. E aí o mundo nos aprisiona de uma forma externa, e aí ele vai nos aprisionar dentro. Pior do que a prisão externa, é a prisão aqui dentro, a prisão de noite, de eu não conseguir dormir, da ansiedade, das lutas de eu com eu mesmo. Aí o Evangelho, ele liberta, mas o mundo, ele quer te aprisionar. Fala, você é um lixo, você não é capaz, nós só somos com Jesus. E ele vai querer nos aprisionar e nos trazer ansiedade, depressão, e a gente está tão distante do Evangelho, que nós temos crentes aprisionados. O Evangelho não é terapia, ele é poder. O Evangelho é poder para todo aquele que nele crê. O Evangelho, ele é solução para todas as dificuldades da nossa vida. Ele resolve os problemas da nossa alma, mas o mundo quer nos aprisionar. E olha, ele fala que prendeu os pés no trono, a palavra por várias vezes. Ela faz uma ligação dos pés, os pés que pregam o Evangelho, ou as sandálias do Evangelho. Então, o inimigo quer nos prender, fazer com que a gente não testemunhe, não testifique de um verdadeiro Evangelho. Então, olha só, ele prende, a gente percebe ali que o Evangelho nos liberta, mas o mundo quer nos prender externamente, internamente, e fazer com que a gente não fale, não divulgue, não fique com os pés libertos e fale desse Evangelho tão maravilhoso e tão poderoso que a gente tem. Mas o Evangelho liberta. O verdadeiro Evangelho liberta. Versículo 25, na parte A. Eu vou parar no 25 provavelmente. Versículo 25 na parte A. Ele vai falar que eles oravam louvores a Deus. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E antes de aplicar, reflete comigo. Qual a música que nós estamos tocando? Será que, começando aqui, será que o que nós cantamos, nós vivemos? Qual é o aroma da minha adoração lá na rua, no meu quarto, no meu trabalho, na minha família? Qual a música que eu estou tocando? Será que os louvores, será que eu tenho pensado, atenção no que eu tenho cantado, qual é o louvor que eu tenho levado para Deus? Mas eles estavam cantando, o que era um contrassenso, porque eles estavam num momento difícil, mas o verdadeiro Evangelho, ele nos alegra, ele nos une, ele nos fortifica. Esse é o verdadeiro Evangelho. E aí, eu falei no começo para vocês, é uma grande régua para eu saber qual é o poder que eu tenho no Evangelho na minha vida. Como é a minha reação na tribulação. Perdi o emprego, chegou a doença, bateram no meu carro, perdi a bênção. Não, é o contrário. Fui preso pelo Evangelho, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou manter firme no Evangelho. É um contrassenso, mas o verdadeiro Evangelho traz alegria, prazer. O verdadeiro tem uma mentira que tem várias mentiras que permeiam o nosso Evangelho. Uma delas é que o inimigo, ele é muito sorrateiro. Ele pega o que é verdade e faz, tem uma expressão filosófica que fala um sofisma. Ele pega algo que é bom e verdadeiro e usa de uma maneira equivocada para a gente acreditar. Então hoje todo mundo fala assim: primeiro é Deus, isso é Bíblia. Primeiro é Deus, depois de Deus a família, depois da família a igreja. É isso é Bíblia. Aí vem o inimigo com base numa verdade e fala assim:
Então você precisa ter Deus, você não precisa da igreja. Em segundo lugar, sua família. Aí a pessoa se distancia da igreja, porque primeiro é Deus, segundo é a família. E aí ele vai ficar sem Deus, sem a família e sem o evangelho. Porque a pessoa que tem a Deus, ele quer estar com a noiva. Se você tem Deus, como é que você não quer estar com a noiva? Ele vai buscar a noiva. Se eu não sou a noiva, como é que eu vou? Então é uma mentira. E aí vai falar no versículo, parte B do versículo 25, vai falar que os demais ouviam, os companheiros da prisão ouviam. O evangelho nos traz oportunidade de evangelizar. Se a gente é crente e não está falando de Jesus, e isso acontece, às vezes faz um dia, às vezes faz um ano, e a gente às vezes se esconde no testemunho, se possível fale, mas o verdadeiro evangelho nos traz possibilidades de evangelizar, e o contrassenso da alegria em meio às tribulações é uma grande forma de evangelizar, porque, como diz o texto, os outros que estavam ali estavam observando. Existem pessoas te observando o tempo inteiro. E a sua reação às dificuldades, e não é às bênçãos, porque as bênçãos todo mundo reage bem. As suas reações às dificuldades é que vai trazer impacto na vida das pessoas. E eles estão observando, é o que o texto fala. Eu só estou aplicando na nossa vida algo que de fato ocorreu e é algo que de fato acontece em todos os nossos dias. No verdadeiro evangelho que eu saio daqui tenho a oportunidade de pregar. Então olhando como é que eu sou. E isso não tem nada a ver com meus ter sucesso, ser bem sucedido. A pessoa não está preocupada se meu carro é novo, se meu carro é velho, se eu minha classe social, minha raça, minha cor. Ela está preocupada, ele é crente. Vamos ver. E era isso, eles estavam lá presos. E depois o texto vai vir contando uma série de outras coisas. Eu vou parar aqui para a gente orar. E eu vou fazer só uma oração antes, depois a Sophie vai orar aqui pelos pedidos gerais e tudo mais. E eu vou fazer uma oração bíblica, simples, pura e extremamente eficaz. Que muitas vezes nós não fazemos. Eu vou orar para que a gente se santifique. Para que você aí, eu aqui, para que Deus nos revele os pecados que tem mais urgência da gente abandonar. E que a gente peça para abandonar porque Ele dá poder. Não é agora, não é o objetivo, mas eu traria aqui mais de 10 testemunhos impactantes do que o poder do Evangelho já fez, de libertação de vícios. Então assim, mas eu estou preso, faz 10 anos que eu estou nesse pecado. Pelo amor de Deus, irmão, está lá o verdadeiro Evangelho. Porque eu parei de beber, parei de fumar do dia para a noite. O cara para de usar crack. E eu não consigo deixar de falar mal do irmão. Faz 10 anos, o irmão já até desviou. Né? Então não é possível que o plano, se não está mudando, não tem poder, não é Evangelho. Então eu vou orar para a gente se santificar, para a gente, sabe, cara, a gente tem pecados, todos nós temos aqui. E pecados, não vou nem falar daqueles pecados que Jesus fala, se você olhou e desejou, você já traiu, então acabou. Todos nós aqui já estamos tudo embolando por baixo, não tem melhor, não tem pior. Nós todos somos pecadores, nós temos Jesus, nós vamos ser salvos, tem todo um outro contexto. Mas a gente tem que admitir que se todos os dias a gente não buscar santificação, que é tirar o que a gente tem do mundo, nós vamos para o inferno achando que estamos indo para o céu. Essa é a realidade. E é isso que o capeta tem feito, diluir o Evangelho. Todo mundo acha que está no céu e ninguém está no céu. Então eu quero estar no céu, creio que vocês vão estar no céu, creio que Ele pode curar, creio que Ele pode mudar. A Sophie vai orar depois pelas bênçãos, todas aí que Deus pode dar, mas eu quero orar pela santificação e pelo poder do Evangelho na nossa vida e na igreja de Cristo e na nossa também. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, grandioso, que está aqui, que nos dá a possibilidade de entender, nos dá a possibilidade de estarmos recebendo a palavra, nos dá a possibilidade, Pai, de concatenarmos ideias, raciocinarmos, Pai. Então, que o Teu poder, nós pedimos, Pai, o Teu poder nas nossas vidas, o Teu poder que modifica, o poder do Teu verdadeiro Evangelho, Pai. Dê para nós um Evangelho mais forte, um Evangelho mais grosso, um Evangelho mais robusto, um Evangelho de mudança. Pai, nos traga no coração o desejo de arrepender dos nossos pecados e mudar. Revele os pecados mais urgentes que nós temos que mudar, Pai. Que a gente santifique a nossa boca, que a gente fale bem das pessoas.
Pai, que a gente santifique nosso coração, nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, se você que está orando, sabe, sentir no coração de Deus, o toque do Espírito Santo, algo que você tem feito, que você sabe que pode mudar, pede para Deus e Ele pode fazer isso hoje. E eu tenho convicção que se for para a honra e glória dEle, Ele vai fazer, seja por pior que for, seja um pecado que você já está há anos, seja um pecado que você já está há 1, 2, 3 meses, Ele liberta de uma hora para outra, sim. Ele não é terapia, Ele é poder. Nada contra outras coisas que são importantes, mas Ele é poder, Ele pode fazer na hora. A gente nem tem fé que Ele faz, aí como é que Ele vai fazer? Senhor, cura hoje, Deus. Reforça a fé, Pai. Aquela fé de dom, Senhor, derrama. Às vezes nós queremos falar em língua, profetizar, mas o dom de fé, Senhor, aquele dom, falei, eu vou mudar porque o Senhor tem poder. Derrama hoje nesse lugar, Deus. Que as pessoas saiam daqui convictas do poder do Evangelho e que só a gente que estamos aqui vivendo o verdadeiro Evangelho, nós mudaríamos, Senhor, uma geração. E mudaríamos porque o poder está no Senhor, Pai. Nos dê desejo, revele os nossos pecados, nos dê força de mudar, nos dê o Teu poder, em nome de Jesus, Pai. E que Tua palavra que está sendo pregada agora em tantas igrejas realmente bíblicas, Pai. Neste momento, a testificação do Seu Espírito venha, o Teu fogo venha, o Teu poder venha, pessoas sejam impactadas, pessoas sejam mudadas, vizinhança, Senhor, venha se transformar. Caia, Senhor, a criminalidade, caia, Senhor, o consumo de bebidas alcoólicas, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.